Honra, dever e lealdade. Essas são algumas das características mais importantes para você ser um Vingador. Eu entendi a referência. Na verdade, essas são algumas das características mais importantes para você fazer parte da Guarda Real de Westeros. Essa ordem foi criada na época de Aegon o Conquistador, para proteger tanto o rei quanto a sua família, e eles fariam isso até mesmo dando a sua vida em troca. Mas uma coisa que poucos sabem é como se deu a origem dessa ordem, e também como Dorne foi importante na sua criação. Sempre os Dorneses, simplesmente a melhor parte de Westeros. O cara é foda, patroa. E eu digo isso porque eles foram o motivo dessa guarda ter sido criada. Mas calma, como dizia o meu bisavô, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Eu já vou contar um pouco mais sobre como foi criada a ordem da Guarda Real, mas antes eu preciso pontuar aqui que isso daqui é um primeiro vídeo de muitos vídeos que eu quero fazer sobre a Guarda Real de Westeros e sobre outros muitos assuntos do mundo de Gelo e Fogo. Eu tô com a ideia de trazer num próximo vídeo a lista de todos os integrantes dessa Guarda Real, todos os nomes que comporam essa ordem magnífica, também chamada de Mantos Brancos. Então, se vocês gostam de conteúdo de Game of Thrones, de As Crônicas de Gelo e Fogo, não esqueçam de deixar bastante like aí e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo bacanudo desse universo e de muitas outras coisas do mundo da cultura pop, né? Mas sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos falar sobre a Guarda Real, sobre a origem dessa ordem tão magnífica. Ou será que não? Na verdade é sim, é uma ordem legal. O problema são algumas pessoas, né? Enfim. A história da criação dessa ordem remonta desde antes dos acontecimentos vistos tanto em House of the Dragon quanto em Game of Thrones, que assim, eu já quero pontuar aqui, são as duas melhores séries do universo todo. Assim, pra superar Game of Thrones, tem que ser uma série do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não sei se House of the Dragon superou, tem bastante coisa que eu gosto muito em House of the Dragon, mas Game of Thrones pra mim ainda tá acima. House of the Dragon acho que consegue extrair bem essa parte política de Game of Thrones. Eu gosto bastante disso. Essa segunda temporada tem bastante gente falando que tá bem parada, bem chata, mas isso é uma parada que eu gosto bastante. Em Game of Thrones, gostava bastante de Game of Thrones e gosto bastante em House of the Dragon. Aegon o Conquistador já havia conquistado 6 dos 7 reinos de Westeros. Porém, faltava um. Lugar esse que era comandado por uma família em que o lema exemplificaria o que eles seriam por muitos e muitos anos. Insubmissos, não curvados e não quebrados. E olha a potência desse lema. Pô, não tem jeito. As casas de Dorne são muito legais, mas a Casa Martell, que é a casa que tem esse lema, é uma das casas mais poderosas de Game of Thrones. Pô, não tem jeito. Foi a última casa a se ajoelhar. É uma casa maravilhosa. Eu vou comentar um pouco mais sobre ela nesse vídeo, mas assim, esse lema pra mim é um dos melhores lemas desse universo. Eu sei que tem muitos outros lemas bem legais. O próprio Winter is Coming, né? O inverno está chegando. É um lema bem interessante também. Mas esse lema, insubmissos, não curvados e não quebrados, representa tudo que Dorne foi durante a conquista de Aegon e também muitos anos depois, né? E eu sei que eu tô falando um pouco sobre Dorne, mas vai ser importante no contexto geral desse vídeo, porque eu pensei em fazer esse vídeo e já falar sobre os membros da Guarda Real, só que ia ficar um vídeo muito longo, porque eu queria mostrar bem como foi a história até a sua criação, qual foi o catalisador, os motivos e tudo mais, né? Então eu gosto de fazer esses vídeos um pouco mais detalhados, porque é o tipo de vídeo que eu gosto de ver em GOT, né? Mas enfim, vamos voltar. A Casa Martell, que tem esse lema que eu mencionei agora há pouco, tinha como líder na época a Meria Martell, a princesa de Dorne, também conhecida como a Rã, se não me engano, chamavam ela de Rã ou de Sapo, alguma coisa assim, né? Era uma senhora bem, já senhora mesmo ali, mas mesmo assim ela lutou bravamente contra o Aegon e suas irmãs. Não lutou ali, né, porradaria, logicamente, era uma senhora de idade e os outros tinham dragões, mas ela lutou ali nas suas tramóias e tudo mais, né? E eu tô falando bastante sobre Dorne, sobre a Casa Martell. Se vocês quiserem um vídeo que eu fale sobre a Casa Martell, eu posso fazer sim. Eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre algumas casas de Westeros. Se eu não me engano, eu fiz sobre a Casa Velaryon, a Casa Hightower, se eu não me engano. Então eu gostaria bastante de fazer esse vídeo, que é uma parada bem interessante aí, que eu gosto bastante, né? Gosto bastante
da Casa Martell, eu gosto bastante de me aprofundar nesse universo. Comandados pela Casa Martell, Dorne foi o último reino a se ajoelhar para os Targaryens e também para o Trono de Ferro. Durante a conquista de Aegon, existiram algumas incursões para conseguir fazer com que Dorne se ajuntasse ao resto do reino, se ajuntasse a um estandarte só, ao estandarte Targaryen. Porém, todas essas tentativas falharam miseravelmente, e assim, miseravelmente mesmo. Inclusive, em uma delas, o fiel amigo do Aegon Conquistador, o Orys Baratheon, acabou perdendo a mão da espada, o que deixou ele fora de combate por muito tempo, né? Mas isso são detalhes para um próximo vídeo em que eu posso falar sobre as guerras dornesas e tudo mais. Novamente, deixem nos comentários se vocês querem esse vídeo, e também deixa bastante like aí já, né? E compartilha com os amigos aí que são fãs de Game of Thrones. Pô, não tem jeito, né? Game of Thrones é maravilhoso. O importante é saber aqui é que em 10 depois da conquista, a rainha e também irmã de Aegon o Conquistador voltou para levar fogo e sangue para Dorne com seu dragão Meraxes. Porém, foi na fortaleza de Toca do Inferno, sede da Casa Uller, em que ela e seu dragão encontraram seu fim. A dragão fêmea estava no ar com a sua montadora, quando um dardo de uma balista atingiu o olho do animal. Então ambas, montaria e montadora, caíram para uma morte dolorosa no chão. Dizem que Rhaenys era a esposa favorita de Aegon, então ele ficou cego de fúria, e assim se deu início a um período bem sangrento na história de Westeros, conhecido como a Ira do Dragão. O que me lembra bastante o Cólera do Dragão, que é o golpe do Shiryu, ali do Cavaleiro Zodíaco. Amava demais, saudades. E esse período ficou conhecido assim porque o Aegon levou Balerion e queimou cada castelo de Dorne ao menos uma vez. Sim, cada castelo de Dorne ele queimou ao menos uma vez. Maluquice. Tá pegando fogo, bicho! E isso é realmente muito maluco, porque eu achei essa imagem que eu tô mostrando aí pra vocês no Twitter, que mostra as regiões de Westeros e também mostra algumas famílias ali que tomam conta dessas regiões. E se nós formos contar no mapa, nós vemos que tem ao menos 17 castelos em Dorne. Eu sei que essa imagem não é oficial, então talvez tenha até muito mais castelos em Dorne, mas pô, só de pensar que o Balerion queimou pelo menos 17 castelos ali em Dorne em menos de um ano, isso já é maluquice, pô, é muita coisa. Bom, e se vocês estão aí assistindo esse vídeo falando, pô, o cara falou que ia falar sobre a Guarda Real de Westeros e não tá falando sobre a guarda. Calma, Calabreso, eu já disse que eu quero dar o contexto geral para chegar no ponto ali em que ela é criada. A partir de agora a gente vai falar um pouco mais sobre como ela foi criada, mas era bom entender todo o contexto antes. Porque se eu só chegasse e falasse, ela foi criada desse jeito, aí não faria sentido fazer um vídeo, era mais fácil fazer um shorts, né? Mas beleza, enfim. Bom, durante esse período, né, conhecido como a Ira do Dragão, além de queimar muitos castelos por aí, o Aegon começou a colocar preço na cabeça dos dorneses, o que despertou ainda mais a fúria dos dorneses para com o Trono de Ferro e seus súditos. Isso porque alguns mercenários e também ladrões decepavam os dorneses e levavam a cabeça deles para o Trono de Ferro para assim ganhar a sua recompensa. Que devia ser uma chacina maluca, né? Só que a gente não pode esquecer o lema da Casa Martell e como Dorne é realmente empoderada, é realmente forte e realmente resiliente. E como diz o velho ditado, chumbo trocado não dói, no caso aqui quase doeu muito, né? Quase foi de base. Os dorneses também começaram a colocar a cabeça dos Targaryens a prêmio. E foi no mesmo ano em que a Rhaenys morreu em que tudo isso começou, em que a história de Westeros mudaria para sempre. Em 10 depois da conquista, Aegon e Visenya foram atacados por mercenários contratados pelos dorneses. O novo rei quase foi morto, ele só não acabou morrendo porque ele estava junto com a sua irmã, a sua outra irmã e também esposa, Visenya, que estava empunhando simplesmente a Irmã Sombria, uma espada ancestral da casa Targaryen que é forjada em aço valeriano. E assim, uma das coisas que mais me deixa maluco com um universo de Gelo e Fogo, que me deixa maluco no sentido bom, né, no caso, são as espadas. Tem muitas espadas bem legais, assim, só de cabeça eu consigo pensar na Gelo, consigo pensar na Garra Longa do Jon Snow, tem a própria Irmã Sombria, tem muitas espadas muito legais. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre as espadas do universo de Game of Thrones, do universo de Gelo e Fogo. Novamente, se vocês quiserem, deixa o like aí e deixa bastante comentário, né? Mesmo após esse incidente, o Aegon se mostrou um rei muito cabeça dura. Ele falou que só os guardas dele seriam o suficiente para proteger ele dos
dos Dorneses e de outros inimigos. Ele meio que deu de ombrinho assim, ele falou: Visenya, ó, não me importo, não quero saber, só meus guardas estão aí, eu não vou ficar me esquentando a cabeça com isso não. Não morri, tô vivão, né? Então, bola pra frente. Porém, é nesse momento em que a Visenya se mostra uma pessoa muito mais inteligente do que esse rei Bocó e diz que ele está completamente errado. E aqui mostra como de fato a Visenya, além de ser muito inteligente, ela também era muito rápida e também muito forte em questão de batalha. Segundo o livro O Mundo de Gelo e Fogo, a rainha desembainha sua espada e avança contra o rei, fazendo um pequeno corte na sua bochecha. E aqui eu vou colocar uma passagem do livro para vocês entenderem um contexto aí do que aconteceu. Apesar disso, o rei ainda acreditava que seus guardas eram o suficiente para sua defesa. Visenya o convenceu do contrário. Os registros dizem que, quando Aegon citou seus guardas, Visenya desembainhou a Irmã Sombria e cortou a bochecha do irmão, antes que os guardas pudessem reagir. Seus guardas são lentos e preguiçosos, dizem que Visenya comentou, e o rei foi obrigado a concordar. Já no caso do livro Sangue e Fogo, o detalhe é ainda maior. Visenya diz para Aegon que, abre aspas, até mesmo com fogo negro na mão, você é apenas um homem, e eu não posso estar sempre por perto. Nossa, aqui ele... Nossa, jogou ele pra merda, porque se eu não tivesse lá, você é de base, né? Então, o que indica que talvez o Aegon não seja um bom espadachim? Ele só se garanta com um Balerion? Será? Quando o rei destacou que estava cercado de guardas, Visenya sacou Irmã Sombria e fez um corte na bochecha dele, tão rápido que os guardas não tiveram tempo de reagir. Seus guardas são lentos e preguiçosos, avisou ela. Eu poderia ter matado você com a mesma facilidade com que o cortei. Você precisa de mais proteção. Os relatos eles divergem um pouquinho, né? Em Sangue e Fogo a gente tem um pouco mais de detalhes, mas o contexto geral eu acho que deu pra pegar bem. Aegon Conquistador estava cercado de inimigos ricos e muito poderosos, e queriam ver ele morto e a cabeça em uma bandeja, então apenas seus guardas não seriam o suficiente. E não seriam mesmo, né? Porque se os guardas deixou a Visenya passar no meio de todos os guardas, ele é tipo assim, você não espera que a irmã do rei vai lá matar ele, mas pô, tem que ter noção, né, pô, tem que... Tá ligado? Aqui, ó. Ah, a Visenya tá passando aqui do meu lado aqui pra matar. Tá vendo? Ai, rapidez, pô. Que isso, cara? Foi então que Visenya se encarregou de escolher os melhores entre os melhores. E já que ele era o rei dos 7 reinos, ele deveria ter 7 cavaleiros juramentados à sua causa. O Targaryen sugeriu realizar um torneio para que fossem escolhidos os membros. Porém, Visenya o convenceu de que para serem os melhores, não bastaria que eles fossem os melhores espadachins, mas tinha que ter outras coisas, outros requisitos tão importantes quanto a habilidade com uma espada, como por exemplo, uma lealdade extrema ao rei. Ficou ao cargo então da rainha escolher os primeiros membros juramentados, e isso se provou uma escolha muito valiosa para o rei Aegon. O rei confiou a Visenya a tarefa de selecionar os primeiros membros da ordem, e a história mostra que foi sábio ao fazer isso. 2 morreram defendendo e todos serviram até o fim de seus dias com honra. E isso é uma coisa interessante, porque ao longo de GOT, das Crônicas de Gelo e Fogo e também de House of the Dragon, nós vemos diversos cavaleiros e espadachins muito fortes, mas que muitas vezes eles acabaram deixando a honra de lado. Então faz sentido que necessitem de pessoas fortes para a guarda real, mas também pessoas que sejam leais e também pessoas honrosas. Então assim foi criada a guarda real, no qual seus homens levam manto brancos e juram não possuir títulos, terras e nem esposas. O mesmo juramento da Patrulha da Noite, pois a rainha baseou os votos dos membros da guarda real nos corvos da patrulha. A estrutura é bem simples. Temos um senhor comandante da guarda real e outros 6 membros que respondem a ele e também ao rei. E um detalhe bem interessante sobre a guarda real é o livro branco, ao qual é escrito os nomes dos guerreiros que estão juramentados a proteger o seu rei da época, né? O nome é escrito pelo senhor comandante da guarda real e também é chamado de O Livro dos Irmãos. Ter o seu nome escrito nesse livro é algo visto como uma honraria suprema, tanto é que tem algumas pessoas que têm o seu nome escrito e também os seus feitos, que é algo bem interessante,
um pouco mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. Eu vou comentar sobre isso porque eu trouxe um vídeo aqui pra vocês verem, um vídeo bem interessante que ajuda a exemplificar bem o que eu estou querendo passar para vocês. Esse é um vídeo que ele foi legendado pelo Game of Thrones TV BR, então os créditos é todo dele. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição pra vocês verem ele na íntegra. Eu vou pegar algumas partes dele ali pra conseguir exemplificar o que eu quero passar para vocês. Esse vídeo ele vem de uma coletânea chamada Histórias e Tradições de Westeros, e essa coletânea fala sobre algumas coisas ali do universo do mundo de Gelo e Fogo que é bem interessante. Então eu aconselho vocês a assistirem todos os episódios que tem. São episódios curtos, acho que de 3 minutos, e se eu não me engano tem todos os episódios legendados pelo Game of Thrones TV BR, né? Confira aí então o vídeo aí, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. When I joined the Kingsguard, I fought beside legends in the flesh. Their kind is dust now. And the men who have taken their place? Mud. Sir Boris Blunt, the fat. Sir Meryn Trant, the forgettable. Sandor Clegane, the dog who tucked tail and ran. Like mud, their names soiled the White Book. Almost as much as mine. O vídeo completo é muito legal, mas uma coisa que dá pra tirar ali, um ponto bem específico que dá pra tirar, é a parte em que o Jaime fala sobre o livro branco e a sua importância. Afinal de contas, como eu já mencionei, todos os integrantes dessa ordem estão escritos lá, juntamente com as suas façanhas, juntamente com seus grandes feitos, tanto em batalha quanto fora de batalha. E é muito interessante ver como o Jaime ele fala sobre isso, porque ele manchou o livro se tornando um regicida, pois ele quebrou o juramento de salvar o rei, de proteger o rei até o fim da sua vida. Assim como outros também mancharam esse livro de outras formas, ou simplesmente por não estarem à altura de grandes guerreiros que vieram antes deles. Ainda nesse vídeo tem um trecho que exemplifica bem isso, a importância da guarda real e do juramento feito por eles e como esses honrados guerreiros permaneciam fiéis à sua causa até o seu último minuto, até o seu último suspiro. Eu vou passar novamente mais um trecho para vocês e depois eu comento um pouco mais sobre isso. Novamente, esse vídeo ele é legendado pelo Game of Thrones TV BR, aconselho muito vocês a assistirem o vídeo completo. Eu peguei alguns trechos aqui só para exemplificar bem o que eu quero passar para vocês. Beside the name of Prince Aemon the Dragon Knight, who wielded the Valyrian sword Dark Sister, he died defending King Aegon the Unworthy from assassins, though the king had insulted Aemon throughout his reign and had well earned his fate, because Prince Aemon had sworn our oath. E como nós podemos ver nesse vídeo, os homens da guarda real muitas vezes apenas cumprem os seus deveres ao proteger o rei e também a sua família, porque isso é uma parada bem interessante de pontuar. Os membros da guarda real também devem proteger os membros da família real, não apenas o rei. Claro, o rei, ele é o rei, mas a família do rei também importa, então tem que proteger a família do rei, porque muitas vezes tem o primogênito e tudo mais, né? Mas uma coisa que é comum de notarmos é como existem alguns que fazem escolhas próprias a seu interesse, o que é errado, porque eles não deveriam ter interesses próprios, né? Um exemplo disso é o Jaime, que matou o rei que ele jurou proteger. E assim, eu consigo entender um pouco o Jaime nessa época, porque o rei louco, ele pediu a cabeça do pai do Jaime, do Tywin Lannister. Então ele meio que tava entre a cruz e a espada, ou ele protegia o rei e mantinha o seu juramento e matava o pai dele, ou ele matava o rei, quebrava seu juramento e protegia o pai dele, sabe? Então era uma coisa, de fato ele não conseguiria matar o pai dele, porque antes dele conseguir enfrentar o pai dele, ele ia se deparar com um monte de guardas Lannister, então ele provavelmente acabaria sendo preso e tudo mais, mas ele só decidiu, né? Porque com certeza, o Barristan Selmy, ele lutou contra o Robert no Tridente, se eu não me engano, ou em alguma outra batalha, e ele foi capturado, ele não foi morto. O Jaime, ele poderia ter lutado contra os Lannisters, ele provavelmente seria capturado, mas não morto. Mas ainda assim, ele fez a escolha dele de matar o rei que ele jurou proteger. E mesmo na guarda de Robert, não precisa ser nem na guarda do Harry II, nós vemos que ele conspira bastante para matar o rei. Ele conspira juntamente ali com a Cersei, naquela cena do Bran na torre, se eu não me engano. Eu sei que nos livros ele fala, né? Ela fala que é mais importante o Robert morrer logo para que o Joffrey ascenda ao trono. Eu não sei se na série tem isso, se eu não me engano tem também, mas ele conspira com ela, né? Eles querem isso. E outro bom exemplo marcante, ainda mais agora, né, que House of the Dragon tá bem em evidência, é o exemplo do Criston Cole. Porque ele teve uma rusga pessoal ali com a Rhaenyra, então ele acabou apoiando um usurpador
ascendendo ao trono. E isso é uma parada bem interessante de se notar, porque ele mesmo foi a pessoa que coroou o rei, o que o fez ter a alcunha de fazedor de reis. Então a gente pode perceber que ao longo da história do mundo de Gelo e Fogo, nós temos esses membros da guarda real que, por mais que eles tenham feito seus juramentos, muitas vezes eles quebram seus juramentos, muitas vezes eles estão agindo por vontade própria e também agindo por interesse próprio e da sua família, o que é totalmente errado, porque se a gente for fazer o paralelo com a Patrulha da Noite, o Jon Snow, ele queria ir lutar com o Robb na guerra, ele queria ir lutar contra os Lannister, vingar o seu pai, o seu tio, né? No caso, na série, ele confirmou que era o tio. Mas na época, né, ele queria vingar o seu pai. Só que ele não pôde, porque ele tinha feito o juramento da Patrulha da Noite e não deixaram ele ir. Então, por que que a rapaziada que se acha o supra-sumo, que é os membros da Guarda Real, eles não mantêm os seus votos? Assim, tô dizendo o Jaime e o Criston Cole. Os outros membros, a gente vai ver no próximo vídeo que tem muitos membros que eram show de bola, que eram membros sensacionais. Pô, o Cavaleiro do Dragão, se eu não me engano, como que chama, um dos maiores membros ali, o que eu passei no vídeo pra vocês aí. Nossa, que pessoa sensacional. Mas isso fica para o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam e também deixarem bastante like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e trazer muito mais conteúdos de GOT. Eu digo, sinceramente, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Dá um trabalho a mais de fazer pesquisa, de ir atrás, até de gravar eu tenho um pouco de dificuldade com alguns nomes e tudo mais, mas ainda assim é uma parada que eu gosto bastante. Então se vocês gostarem também, vai unir o útil ao agradável. E eu me sinto bem livre também em fazer isso, eu faço algumas piadas no meio do vídeo e tudo mais, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam, também deixem dicas, sugestões do que vocês querem ver. Não esqueçam de deixar bastante like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo bacanudo. Vou deixar a playlist aí passando na tela do Mundo de Gelo e Fogo, outras casas de GOT, algumas curiosidades, tem bastante coisa muito legal aí que eu já fiz sobre Game of Thrones e todo esse universo maravilhoso do Martin. Também não esqueçam de compartilhar com os amigos fãs de Game of Thrones e de cultura pop em geral. É isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!